Oi, boa noite. O vídeo de hoje vou tentar organizar um pouco a palavra de Deus, passar para vocês aquilo que ele passou para mim, essa organização da palavra de Deus. Como? Ele separou a lei da graça. Porque está tudo misturado na palavra dele. Depois eu vou falar por que está tudo misturado. A mensagem da lei misturada com a mensagem da graça, versículos que falam da lei misturado com versículos que falam da graça. Deus, quando ele começou a me dar as mensagens da graça, ele fez eu entender, é como se existissem duas prateleiras. Uma com a mensagem da lei e seus versículos e tudo aquilo que ela representa. Outra é a prateleira da graça com seus versículos e tudo aquilo que ela representa. Deus, ele é uma pessoa organizada, é uma pessoa centrada, objetiva. Ele é paciente, ele trabalha com tempo, ele trabalha com propósitos. Deus, ele é focado. Quando Deus tem um sonho, um propósito, um objetivo, ele não deixa que nada nem ninguém tire o objetivo dele. Tire os olhos e a atenção do objetivo dele. Então, quando Deus desejou criar o homem para se relacionar com o homem, o caráter de Deus exigiu que ele cumprisse algumas coisas. Aí a sabedoria de Deus foi e mostrou para ele que ele deveria fazer em 2 tempos, em 2 períodos, em 2 etapas, em 2 propósitos, em 2 alianças. Entenderam? E é isso que eu vou passar um pouco para vocês. Porque Deus fala assim na palavra dele, em Eclesiastes: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Reparou que ele falou propósito? Quando ele fala propósito, ele está falando das coisas dele. Porque ele fala assim, lá no Novo Testamento: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E na Antiga Aliança ele também fala, ele usa a palavra propósito para falar das coisas dele. Então, Deus, ele está falando dele. Agora, eu vou ler alguns versículos que falam da lei. Só para vocês poderem... Porque quando é falar da lei, as pessoas ficam um pouco assim... É um assunto muito delicado. Mas vocês vão entender o propósito de Deus. Tá? Orientado pela sabedoria dele. O que representa a lei dentro da sabedoria de Deus. Eu vou ler em Romanos 7, versículo do 8 ao 10. Preste atenção no que a palavra fala. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo o desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Vocês repararam que a palavra de Deus está dizendo que quando não tinha o mandamento, antes de ter a lei, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Que o homem, ele era pecador, mas ele não era culpado. Porque não tinha lei. Então, falando lá, o povo de Israel, tá? Porque a lei foi dada para Israel. O povo de Israel, ele era pecador, mas ele não era culpado, porque não tinha lei para dizer que matar é pecado, que roubar é errado, que adulterar é errado, que levantar falso é errado. Mas quando Deus deu a lei, eles passaram a ser culpados. Porque existe uma diferença entre culpa e dano. Eles praticavam o mal. O dano existia. Mas eles não eram culpados, porque não tinham a lei para Deus se basear, para Deus cobrar deles. Mas quando Deus deu a lei, eles morreram, porque eles se tornaram culpados. Ok? Deixaram de ser inocentes. Deus tinha onde se basear, onde cobrar deles. Por isso que diz que a lei que era para dar vida trouxe morte. A lei não foi dada para trazer ordem, para trazer assim, para preservar a vida, acabou trazendo morte. Por quê? Porque não tem como um homem obedecer a lei. Por vários motivos. Então, eles acabaram se tornando culpados. Deixaram de ser inocentes para ser culpados. Mas Deus deu a lei para isso mesmo. Foi para que eles se tornassem transgressores se tornassem culpados, eles precisassem de quê? De um advogado. Para que Jesus fosse o advogado deles, do homem. Ok? Por que Deus deu a lei? Então a lei não foi dada para santificar. Pelo contrário, a lei trouxe morte. Agora eu vou ler. Enquanto não tinha lei, eles estavam vivendo.
porque eles não eram culpados. Eram pecadores, mas não eram culpados. Agora eu vou ler em Gálatas 3, versículo 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Gente, Deus está mostrando aqui que a antiga aliança, a lei, trazia maldição. Se eu não me engano, acho que em Jeremias 11, 28, uma coisa assim. Não tenho certeza não, tá? Que quem não obedecesse ia sofrer as maldições, todas as maldições da lei. Por quê? Porque a lei representa isso. O homem tendo que fazer, o homem tendo que obedecer. Porque não é assim? Se você, vamos trazer para a lei do homem. Se a gente transgredir a lei, a gente não vai sofrer as consequências? Era isso que Deus estava mostrando lá na antiga aliança. Certo? Então agora eu vou mostrar para vocês a prateleira da antiga aliança com tudo aquilo que ela representa. Antiga aliança é a lei. Obras. O homem tendo o que fazer para ser abençoado e ser salvo. Lembra Moisés lá, quando o povo de Israel estava na guerra? Quando Moisés levantava os braços, orava, o povo vencia. Mas quando Moisés cansava e abaixava os braços, o povo perdia. Por quê? Porque lá Deus estava mostrando que era pelas obras. Para ser abençoado e ser salvo. Antiga aliança, a prateleira da antiga aliança. Qual é o propósito de Deus? A árvore do conhecimento do bem e do mal faz parte lá da antiga aliança. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela é a lei. Por quê? Ela só trouxe o conhecimento do bem e do mal, mas ela não santificou o homem, pelo contrário, trouxe a morte. Não é? Quando Adão comeu o fruto, ele não morreu? Espiritualmente, fisicamente? Pois é. A criatura longe do Criador. Sim, a antiga aliança, a prateleira da antiga aliança representa isso também, a criatura longe do Criador. Porque quando o homem, se você reparar em toda a escritura, sempre que Deus falava que o homem estava longe dele, era idolatria. Podem ler a palavra de Deus na antiga aliança, que toda vez que Deus falava que o povo estava afastado dele, era porque o povo estava idolatrando. E quem é que não tem ídolo? Diz para mim qual é o homem que não é idólatra. Então, todo homem, espiritualmente falando, a criatura está longe do Criador. Agora vamos lá, obras da carne. Sim, antiga aliança, a prateleira da antiga aliança também tem as obras da carne. Por quê? Porque se o homem ele está dependente de si mesmo, ele vai produzir obras da carne. Porque ali não é o homem tendo que fazer sacrifício, não é por obras, não é por obediência à lei, vai produzir obras da carne. Porque não tem como o homem produzir fruto do Espírito. Porque ele tem inclinação para o mal, ele é criatura, ele é dependente de Deus, ele é receptor de toda boa dádiva. Mas se ele está longe de Deus, como é que ele vai receber toda boa dádiva? Para apresentar fruto do Espírito. Então, gente, isso é a prateleira da antiga aliança e o que ela representa na sabedoria de Deus. A mensagem que Deus quer passar, ok? Para a gente entender a prateleira da graça. Também faz parte da prateleira da antiga aliança. Adão, o homem imperfeito, sim. Desculpa. Adão, o varão imperfeito, faz parte o homem perfeito, faz parte da antiga aliança. O homem sendo servo. O homem no mesmo patamar que Satanás, porque Satanás também é servo de Deus. Por que é ser servo de Deus? Toda a criação é servo de Deus. Porque toda a criação trabalha para a glória de Deus. Porque através da maldade de Satanás, Deus pode mostrar a bondade dele. Deus pode mostrar a fidelidade de Deus. Deus pode mostrar o amor, o carinho, o cuidado. Por isso que Satanás, o diabo, também é servo de Deus. Então toda a criação é servo de Deus. E que na antiga aliança, como o homem é servo e o diabo também é servo, então o homem está no mesmo patamar que Satanás, que o diabo. Até aí, tudo bem? Antiga aliança, a prateleira da antiga aliança, o que ela também representa? O homem tendo que trabalhar arduamente para ter a salvação e para ter as bênçãos. Na antiga aliança, Deus é Senhor, por isso que o homem é servo, por isso que Deus castigava, por isso que Deus cobrava, por isso que tinha maldição, porque servo não é assim? Se servo não obedecesse, ele não era castigado? Então tudo isso é a antiga aliança, a prateleira da antiga aliança e o que ela representa, a mensagem que Deus quer passar para a gente poder entender agora a prateleira da graça. Vamos para a prateleira da graça?
Nova aliança. O que tem na prateleira da nova aliança? A graça, que é a salvação através de Jesus Cristo, que é a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o carinho de Deus, o cuidado de Deus, enfim. A salvação através da fé, não é mais pelas obras, agora é pela fé, tá? Agora tem a eleição, que a gente acha que é por livre-arbítrio, mas não é. Deus mostra a misericórdia dele, a bondade dele, a compaixão através da eleição. Ok? Que conforme eu for fazendo os vídeos, eu vou falando sobre isso. A árvore da vida. Lembra que na antiga aliança é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não santificou, pelo contrário, trouxe morte? Mas na nova aliança, na prateleira da nova aliança, é a árvore da vida. Por quê? Porque é Jesus em nós. Quem é a árvore da vida? Jesus. Jesus em nós, que é o Espírito Santo. Ok? Nos dando o quê? O fruto do Espírito. Aí vem a criatura perto do Criador. Então, quando a gente aceita Jesus, a criatura está o quê? Perto do Criador. A criatura passou a ser dependente de Deus. Quando a Bíblia fala assim, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente acha que o Espírito Santo convenceu dos pecados, mas não é dos pecados. Ah, que matar é pecado, que roubar é pecado, que adulterar é pecado. Não. O Espírito Santo convence o homem do pecado. E qual é o pecado? Que a criatura não pode viver longe do Criador. Porque a criatura depende do Criador. E a criatura longe do Criador é suscetível aos outros pecados. Por que é o mal? A ausência do bem. Então, se a criatura está longe do Criador, ela vai praticar o quê? O restante, os outros pecados. Ela vai ficar suscetível a todos os outros pecados. Então, o Espírito Santo convence o homem que a criatura não pode viver longe do Criador, que a criatura depende do Criador para ser salva. Então, por isso que faz parte da prateleira, da graça, da nova aliança, a criatura perto do Criador. E também, o que faz parte da prateleira da nova aliança? Jesus, varão perfeito, o homem perfeito. Gente, isso é muito importante para entender. Por que se o homem tivesse livre-arbítrio, poder de decisão e ação, ele jamais produziria fruto do Espírito. Ele jamais faria boas obras. Isso é muito importante para entender isso. Outra coisa que faz parte da prateleira nova aliança, o homem sendo filho. Né? A palavra de Deus diz o quê? Que todos quanto o receberam o quê? A Jesus. Deus deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Glória a Deus, né? E ele, o homem como filho, adotados por Deus como filho, Deus tirou do mesmo patamar que Satanás e botou no patamar de Jesus como filho. A gente passou a ficar, como filho, no mesmo patamar que Jesus. Ok? Outra coisa que está na prateleira da nova aliança, o homem tendo direito à herança. Como diz lá em Hebreus, acho que é, se eu não me engano, acho que é Hebreus 1:14, que os anjos foram feitos para trabalhar a favor dos que vão herdar a vida eterna. Acho que é Hebreus 1:14, se eu não me engano. Então, a vida eterna se herda. Então, nós temos direito à vida eterna e temos direito às bênçãos, porque são heranças. Deus trabalhou, Deus conquistou, Deus ajuntou para nos dar de herança, porque filho tem direito à herança. Então, na nova aliança, Deus é Pai. Na antiga aliança, Ele é Senhor. Na nova aliança, Ele é nosso Pai. É o Pai da igreja. Já não é mais o Senhor em si da igreja. Ele é o Pai da igreja. Então, Deus, Ele separou essas duas prateleiras para a gente poder entender a diferença entre a lei e a graça. A antiga aliança, ela é o antônimo da graça, tá? Antiga aliança é o antônimo da nova aliança. Antiga aliança é a alegoria da nova aliança. Antiga aliança é a preparação para a nova aliança. O objetivo de Deus sempre foi chegar no tempo da graça. Então eu vou simplificar, vou usar um exemplo. Vamos supor que a graça, o tempo da graça, fosse o bolo do casamento, da bodas do cordeiro. Então, antes da fundação do mundo, Deus separou os ingredientes, anotou lá como Ele ia fazer
o que ele ia precisar para fazer o bolo, para chegar à nova aliança, para fazer o bolo. Então, antes da fundação do mundo, a sabedoria de Deus orientou o que ele ia precisar, quais são os ingredientes, como você deveria preparar, como ele deveria preparar. Então, aí ele veio, antiga aliança, ele pegou os ingredientes e misturou. Ou seja, preparou o bolo, a massa do bolo. Quando Jesus morreu na cruz, ele botou o bolo no forno. E quando o tempo da graça, o bolo de casamento da boda de cordeiro estava prontinho, enfeitado, adornado. É isso. Entenderam? Então, a antiga aliança é a preparação para a nova aliança. Mas o coração de Deus sempre esteve na nova aliança. O objetivo de Deus, desde antes da fundação do mundo, era chegar na nova aliança.